Bom, a paz do Senhor a todos os irmãos, você que está aí agora me ouvindo, né? Eu gostaria neste momento de trazer aqui uma palavra de Deus para alertar-nos nos últimos dias que hoje vivemos, né? Estamos, 1 Timóteo capítulo 4, né? Eu gostaria de ler aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos pegar pelo primeiro versículo, né, irmão? Veja bem que nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos advertindo, segundo a revelação de Deus na sua vida. Ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Veja que nós vemos aqui que esse aqui é o Espírito, e esse Espírito, ele está em maiúsculo, o E, né? Então, se esse Espírito está em maiúsculo, então está dizendo do Espírito Santo. Então, este Espírito Santo que revelou ao apóstolo Paulo, né, sobre o que iria acontecer nesses últimos dias, né, está aí acontecendo. Já estamos vivendo, já tem um tempo, já estamos vivendo esta apostasia, né, esses enganadores da fé, doutrinas de demônios. Veja que eu postei aí no último vídeo anterior a este, né, postei um vídeo que as igrejas lá dos Estados Unidos, igrejas evangélicas, elas estão, não é só pregando, o problema, irmão, que não está pregando o islamismo dentro da igreja, né? O Islã, a Sharia dentro da igreja. Não é o pastor que geralmente, em si, abre a igreja, chega ali para aquelas pessoas, os fiéis cristãos, e começa a explanar ali o Alcorão, né? E o que acontece? O problema que você pode ver aí no último vídeo que eu mandei, que as pessoas, o pastor lá dividiu a própria igreja, né? A própria igreja evangélica, ele dividiu, colocou os muçulmanos do lado esquerdo, né? Colocou os muçulmanos do lado esquerdo e os cristãos do lado direito. O problema disso tudo, irmão, sabe o que é? O problema disso tudo é a gente entender que eu li a matéria onde fala ali que o pastor, ele pega e ele dá uma palestra para os crentes, para os cristãos, entre aspas, né? Abre aspas e fecha aspas, e depois levanta o líder muçulmano e dá outra palestra para os muçulmanos, que todos os crentes, né, ali, eles estão de olho, eles estão vendo aquela mensagem dos muçulmanos e vice-versa. Quer dizer, uma igreja evangélica aberta para o Islã também rezar e buscar o seu Deus Alá. Quer dizer, o Deus Alá com o Deus Supremo, né? Então veja aí que isso, né, está enquadrado em 1 Timóteo capítulo 4 aí no versículo 1. Então você vê aí que está enquadrado, né? E os finais dos tempos chegaram. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? Apostatar da fé, irmão, é quando você acredita que aquilo te faz bem e piamente segue por muitos anos,
e depois você desacredita de uma hora para outra, ou seja, mesmo sabendo que te faz bem, você não quer aceitar. Então você começa a vir de trás para frente, não é verdade? Então veja que alguns se apostataram da fé. E quem são esses apostatas? Pastores, membros, né? Pessoas que, na verdade, conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e eles estudam justamente para quê? Para deturpar, para violentar as escrituras. São essas pessoas inimigo de Deus, né? São essas pessoas inimigo de Deus. Então, essas pessoas que apostatam da fé, elas deixam os seus costumes santos e abraçam os costumes das trevas, né? Os costumes diabólicos, aqueles costumes a qual nós já sabemos que Satanás ele tem trago para dentro das igrejas, né? É a idolatria, a apostasia, a vaidade, a pornografia, né? Então, é a traição, porque é um dos costumes maior que vem prejudicar o reino de Deus é justamente a apostasia. Alguns se apostataram da fé, né? Quantas pessoas que você conhece aí que pregava para você que isso era pecado, que aquilo era pecado, que isso também era pecado, que aquilo outro era pecado. Quer dizer, era mais pecado do que algumas coisas que poderia se fazer. Hoje, nós encontramos uma igreja do Senhor, ela não está mais no mundo, mas o mundo está dentro dela. Antes, a igreja do Senhor estava no mundo. Hoje, o mundo está dentro da igreja. Então, veja, né, que nós temos uma série de apostasia, de mentiras. Eu aí peguei um link, encaminhei um link a vocês de um pastor aqui de Belo Horizonte, desse lugar aqui, né, que estava na doutrina do boi sonso, né? Ele lê o salmo lá no boi sonso e a pessoa mal lê, ele já começa, ele põe a mão, a pessoa sente uns estremeliques e cai, porque aquilo ali não é movimento de Deus, aquilo ali é espíritos enganadores, né? Espíritos enganadores que, na verdade, chega parecendo com que é de Deus, mas não é de Deus. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós já olhamos e o Espírito Santo não nos deixa enganado, né? O Espírito Santo não nos deixa enganado. Então veja que as pessoas, quando apostatam da fé, elas perdem o respeito, perdem o temor, elas assinaram um tratado com o inferno, um tratado com o diabo. Então, ali naquele momento, Satanás, então, faz parte daquela seita. Porque, na verdade, do evangelho passa a ser uma seita, né? O livro da seita. Então, veja que o diabo, ele conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ele, na verdade, distorce a verdade. Ele nunca pode falar a verdade porque não há verdade em si, né? Porque a verdade é Jesus Cristo e a verdade liberta os que são deles. Então veja, né, o que são liberta os que são dele, né? Deles que a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja aí, né, que Jesus Cristo ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. E muitos, né, nesses últimos tempos têm se apostatado da fé, né? Tem dado ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas estas, irmão, que nós já estamos enfaticamente enfardados de ver, né, no podre braço, digamos, né, na podre parte da internet, né, do YouTube. Nós vemos aí essas coisas verdadeiramente profanando o santuário de Deus. São pessoas que, na verdade, fizeram um pacto com o diabo para escarnecer o nome de Jesus Cristo. E eles não estão nem aí, porque a missão deles é a mesma do Senhor deles: matar, roubar, destruir e enganar. Então, por isso,
é que nós temos que se ater na presença de Deus, ater com homens de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que está no céu, né, brilhando durante o dia é o sol. Então, Satanás também, ele disfarça, ele se transforma em anjo de luz, e se possível fosse, ou fora, né, ele até mesmo enganaria os escolhidos. Os escolhidos de Deus. Então veja aí que nós temos visto essas coisas acontecer, meu amado. Como que pode essa situação, né? É dramática, é muito dramático mesmo. Como pode isso acontecer diante de tantos olhos que conhecem o Evangelho, que conhecem a Jesus, né? Então você muitas das vezes tem defendido de unha, de dentes, este seu ministério, essa sua igreja. Na verdade, quando você defendia, você conhecia a verdade, mas a verdade, ela te libertou te libertou. E outra, como a verdade te libertou, claro que obviamente você já não está mais nessas masmorras. E se a verdade te libertou dentro desta igreja, com certeza a verdade está te mostrando que chegou a hora de você sair dessa sinagoga. O que acontece, irmão? Todos nós devemos ter uma congregação para congregar. É bíblico. Congregai-vos. Mas aonde que você vai congregar se você já não encontra uma igreja mais séria, como tem que encontrar? Na verdade, encontra, né? Porque, obviamente, não porque a coruja gaba o seu toco, mas eu, por lo menos, tenho certeza que tenho pregado e ensinado o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem mandado. Mas e a sua igreja? A sua igreja virou baderna, virou bagunça, virou palco de orgia, palco de sacanagens, né? Virou realmente a putaria toda, porque os seus pastores, eles na verdade, nada mais, eles querem os dízimos, as ofertas, e que se danem os membros, os seus fiéis. Então veja que apostataram da fé, pregam agora contra Jesus, crucificam, voltam a Jesus para a cruz. É por isso que eles deixaram a cruz nas suas igrejas. Por quê? Porque a cruz está vazia. Então, como a cruz está vazia e a apostasia chegou o tempo, então eles querem voltar Jesus para essa cruz que está vazia, né? Porque a Bíblia diz assim que seguir a mensagem da cruz, a mensagem é Jesus, não é a cruz. Então, por isso que muitas das vezes, né, essas igrejas fazem um pacto e ela se assemelha à Babilônia. Então, ela se ajunta à Babilônia e ela acaba fazendo parte da Babilônia. Então veja que a Bíblia diz que apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. O que é espíritos enganadores, irmão? Veja que há uma diferença aqui, né, desse espírito, né, para esse espírito. Veja que espíritos está falando de demônios. Quando fala espíritos, está falando de demônio ou está falando de espíritos de pessoas. Mas aqui, como vem falando espíritos enganadores, então está falando de demônios, né? Então eles são enganadores. O que é enganar, irmão? O que é enganar? Enganar, esses espíritos, eles têm uma tática muito infernal, eles vêm enganando. Ele vem enganar você justamente com a tua voz, com a tua palavra, com a tua bússola. Se você pega a Bíblia, né, e é seguidor da Bíblia, ele vai pegar justamente a Bíblia dele, a Bíblia da pessoa, para tentar distorcê-la. Então ele vai pegar alguns versículos, capítulo, e vai fazer você acreditar naquilo, sendo que a Bíblia, na verdade, ela não é lida só, ela é estudada. Então, muitas pessoas não estudam a Bíblia e acabam sendo enganadas por esses espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores, eles manifestam como, irmão? Eles manifestam através de línguas estranhas,
né, as pessoas pularem. Então, não quero dizer que o Espírito Santo de verdade não faça isso em algumas pessoas, mas nas igrejas sérias, mas essas igrejas porta da baderna, garganta do diabo, ventre de Satanás, você saiba de uma coisa, que o Espírito Santo nem perto dessas portas passa. Então veja que espíritos enganadores, eles enganam as pessoas com cura, com falsos milagres, com até mesmo arrebatamento, né? Com a ida no céu, ida no inferno. Então esses espíritos enganadores, eles se assemelham muito com a originalidade de Deus. Eles procuram muito, né, se napolear, ou seja, né, porque se nós formos ver o camaleão, né? Camalear, quer dizer, eles fazem muito camalear. Camalear quer dizer trocar sempre de cor, sempre parecer com a cor original da natureza, né? O camaleão é assim, tem um camaleão que, para se proteger dos seus predadores, ele se torna da cor das folhas, ou assim sucessivamente. Então veja que Satanás, mas quando você vai lá ver, não é uma folha, é um camaleão, né? Então veja que esses espíritos enganadores, eles entram dentro da igreja e eles até mesmo professam a fé, né? Eles professam a fé, não 100%, mas 99%, porque uma pessoa vendo 80%, 90%, que alguém está praticando uma fé, ela não vai, muitas das vezes, ela não vai querer mais questionar a fé daquela pessoa. Mas aí é que está o engano, irmão. Ninguém tem que ser 90%, ninguém tem que ser 60%. Temos que ser 100%. Ou somos 100% Jesus, ou não somos nada. Com Jesus não há quente, não há frio. Ou é quente ou é frio. Morno Deus e vomita da boca dele. Então veja que esses espíritos enganadores, eles vêm com sinais e prodígios, fazendo as pessoas acreditar. Por quê? Porque são tudo engano. E outra, como que a gente podemos saber que é engano? Porque o Espírito Santo que opera nas nossas vidas, que nos faz aparecer entre o meio essas pessoas que estão ali manifestadas no engano, o Espírito Santo que nos faz aparecer ali no meio, é justamente para desmascarar essas pessoas que estão tentando nos enganar. Então, esses enganadores, esses espíritos de demônio, ele entra na igreja, ele tem uma oratória muito boa, ele tem até uma pregação que parece ter unção, mas na verdade é vazia. Então, as pessoas ficam até impactadas. Veja que nós vemos lá em Apocalipse, o filho da perdição vai fazer sinais e prodígios de mentira e vai enganar milhões de milhares e milhares de pessoas nessa terra. E com esses sinais de milhares e milhares de engano, com certeza, né, ele vai levar para o inferno, né, essas pessoas. Então, existe muitas pessoas que deixam de dar ouvido a espírito da verdade para dar espírito dos enganadores. Nós vemos essas igrejas pentecostais, né, que hoje acabou. Nós vemos aí que a igreja Deus e Amor, por exemplo, né, era uma igreja que segurava muita doutrina. Hoje, ela abriu as portas para o mundo. Hoje, eu conheço jovens desta igreja que andam de cabelo cortado, de prancha, de camiseta, mulher, moça, né? Que namoram de braços dados, que fornicam, né? Que adulteram. Então, na verdade, nós já vemos aqui na internet, está uma enxurrada muito grande aí dessas novas leis que eles impuseram na igreja. O problema irmão, que estas igrejas grandes, esses templos de igrejas grandes, né, eles servirão para que também os muçulmanos, eles adorem ao Deus Alá nessas mesquitas, né, evangélicas. Então nós vemos agora que essas igrejas não são mais igrejas evangélicas, são mesquitas evangélicas, né? Mesquitas evangélicas. Então, essas mesquitas evangélicas, elas, na verdade, elas estão abrindo as portas para o ecumenismo. Veja que essas igrejas de grandes renome, né, na verdade, a Assembleia de Deus, ela já abriu as portas para o ecumenismo, né? Era uma igreja que, na verdade, andava na santidade. A Quadrangular era uma igreja que andava na santidade, embora não era santidade total, mas era santidade. Eu me lembro, me recordo. Eu via muitas igrejas assim, né, irmãos? Então, veja
porque esses espíritos enganadores estão dentro dessas sinagogas, dentro dessas igrejas, fazendo prodígios e sinais de mentira, né? Entregando revelação de Satanás, entregando revelação da carne, entrega revelação que o corpo quer ouvir, que o ouvido quer ouvir, mas quando é revelação de repreensão, eles não querem ouvir. Quer dizer, massageia o ego das pessoas. Esses demônios, eles têm um favo de mel na boca, mas o estômago é amargo. Então veja que muitas pessoas que mesmo conhecendo o evangelho, têm a coragem de dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando a gente vem aqui falar da doutrina santa de Deus, quando a gente fala que tem que tirar, né, maquiagem, batom, Facebook, televisão, salto alto, calça comprida, parar de cortar o cabelo, pintar o cabelo e outras coisas mais, aí eles debatem, eles falam que isso é doutrina de homem, doutrina de demônio, são essas coisas no tudo pode fazer, só não pode entrar no reino de Deus. Você pode fazer o que você quiser nessa terra, mas entrar no reino de Deus você não vai entrar nunca. Sabe por quê? Porque você está procurando um caminho fácil para ir ao céu, você está querendo entrar pela porta do fundo, e pela porta do fundo ninguém passa para ir ao céu. A porta da salvação ela está na frente, e a porta é Jesus. Veja que muitas pessoas estão pela hipocrisia de homem que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É esses aí, irmãos, né, esses bacharel de direitos, teólogos, né, teólogos, essas pessoas bachareladas na Bíblia, né, eles até fabricam a Bíblia deles, se acham tantos doutores da lei que até encadernam uma Bíblia particular para eles, colocando só aquilo que lhe interessa o povo, mas que não interessa nada a Cristo. Quer dizer, eles são os doutores da lei que estão tirando o tio e o Jota. Essas pessoas irão pagar, né? São eles, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja que eles falam tanta mentira, e todo dia vocês ouvem ele falando aquela mentira que acaba cauterizando a sua consciência e você acaba acreditando que Jesus deixou simplesmente aquelas palavras, né, que eles estão ali falando, na verdade. E, na verdade, são palavras criadas por eles. Na verdade, não tem nada a ver. Então, esses homens que falam mentiras, esses homens que enganam as pessoas, falando que Jesus está ali, muitos deles até pegam carro de som, saem anunciando, venha receber a sua cura, o seu milagre. Outra hora, venha você fazer o banho de descarrego, venha você fazer isso, aquilo, outro. Quer dizer, essas igrejas, na verdade, irmão, estão satanizadas, elas estão satanizadas e criando Satanás dentro delas, elas estão transformando ovelhas em bode e tem transformado muitas ovelhas em bode. Veja que hoje, né, essas pessoas, elas não seguem a Jesus, elas não defendem a mensagem da cruz, mas elas defendem o seu líder, elas defendem o seu pastor, a sua igreja, a sua placa de igreja. Então veja aí que eles falam tanta mentira, tipo esses doutorados da lei aí, doutorado da Bíblia, né? Que ficam engolindo um outro aí. Por exemplo, nós vemos aí esses pastores, né, de meia tigela, meia pedra, meio tijolo, quando ele cita a doutrina, mas lá na frente ele tira a vírgula da doutrina e dá uma aparência que ele está pregando a verdade. Veja que nós vemos aí pastores que fazem trabalhos de libertação, que na verdade seus trabalhos de libertação não tem nada a ver com a Bíblia. É essa história de colocar anjo para surrar a pessoa, anjo para pegar a alma da pessoa e ir no inferno. Que doutrina é essa, irmão? Que doutrina é essa? Para mandar o anjo levar uma alma lá no inferno e deixar ele lá para o diabo bater. Que doutrina é essa, irmão? Essa é uma doutrina que nós não conhecemos e que não faz parte da igreja do Senhor, não é verdade? Então veja bem, outra doutrina de homens, doutrinas de demônios, né, que na verdade sai da boca desses senhores da terra aqui, né, dessas pessoas
que tem as suas igrejas, sinagoga de Satanás. Nós sabemos aí que existe outras mentiras cauterizadas e cauterizando a mente das pessoas, dizendo que depois do arrebatamento não haverá salvação. Depois do arrebatamento a pessoa não precisa mais buscar a salvação, nem por nada, por morte, por nada. Quer dizer, são mentirosos. Isso são mentiras que eles falam, eles sabem que é mentira, mas eles trabalham para o diabo, eles trabalham para Satanás. E, na verdade, você olha para eles e eles parecem um cordeiro, eles parecem uma ovelhinha, mas na verdade são lobos devoradores, destruidores, são dragões, são pessoas que na verdade querem ver a tua destruição, querem ver o teu espírito queimando no inferno com deles, porque eles já se amaldiçoaram, já pediram baixa do reino de Deus. Então veja aqui, irmão, que nós vemos aqui pela hipocrisia de homens que falam mentiras, né? Tendo cauterizado a sua própria consciência. O que acontece? Essas pessoas, eles falam tanta mentira, que eles mesmos passam a acreditar na mentira dele. Então dá calo na sua própria consciência e ninguém pode tirar, porque na verdade ele já abriu um espaço para a mentira reinar no coração e na mente dele. Veja que nós vemos hoje também proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Veja aqui que nós vemos igrejas que são seitas, né? Que são malignas, que proíbem as pessoas a comerem de tudo que há no mercado ou no açougue, como diz a Bíblia. Quer dizer, as pessoas não podem comer carne de porco porque é imundo. Aonde que está escrito imundo? A Bíblia diz, né, que Deus criou para os fiéis tudo isso, e a Bíblia diz: o que Deus purificou, homem nenhum deve chegar a escarnecer, né? O que Deus purificou, né, não devemos de maneira nenhuma, você entendeu? Desfazer. Então, quando Jesus veio na terra, Deus mandou ele vir na terra e morrer por nós, o sangue dele purifica-nos de todo pecado. Quando o sangue de Jesus foi derramado, não foi derramado na cruz simplesmente só para purificar a carne humana, não. Jesus também purificou toda a carne, que está escrito, né? Não fazer imundo tudo que Deus purificou. Mata e come, Pedro. E muitos interpretam, na verdade, esse texto, né, com mente diabólica, com mente demônio. Veja que nós vemos aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que vão para a internet e dizem aí, e até mesmo falam que dízimo não é de Deus, que quem devolve o dízimo, ele está contrariando a Deus. É mentira. Ou vou dizer uma coisa para você: o que o diabo quer? O diabo quer fazer o homem desobedecer a Deus. O diabo quer que o homem cresça ambiciosamente em seus bens materiais e não dê nada para ninguém, nem muito menos devolva o que é de Deus. Então, quando o diabo chega, ele cauteriza a vida, a cabeça de alguém. A missão dele é essa: matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, voltando a dizer para você, o que eu quero dizer neste momento, né, que muitos proíbem o casamento, tem proibido o casamento. Veja que muitas pessoas, né, têm procurado, eles moram amigados, moram juntados, eles perguntam esses pastor bode deles, e os pastor bode deles dizem: não tem problema, amigado com fé, casado é. Você pode ter certeza, se Jesus vir ou voltar, ou você ou esse pastor morrer, vai os dois para o inferno. Sabe por quê? Porque Deus condena o adultério, Deus condena a fornicação, Deus condena a prostituição, né? Se você não está casado, se você não está matrimoniado com sua esposa e seu esposo, com certeza Jesus vem, você vai ficar para trás, você vai ser amaldiçoado, você vai ser realmente decapitado, quebrado, cortado. Quer dizer, a maldição de Deus vai cair sobre a tua vida. Por quê? Porque você desobedeceu ao Senhor. Então eles vêm, proíbe o casamento, né? Não querem que as pessoas casem. E a Bíblia diz que deixa o pai, deixa o homem, deixa o pai e a sua mãe unir a sua mulher, deixa a sua família unir a sua mulher. Então veja bem que é proibido. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Quer dizer, não coma porco, não coma carne de porco, não coma animais que têm unha fendida, né? Então, pois essas são abstinência, esses são ordenância de abstinência, né? De homens hipócritas, de pessoas hipócritas, de pessoas que, na verdade, não conhecem sequer um palmo do seu nariz.
alimento que Deus criou para os seus fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, irmão, nós devemos entender, né, que o Senhor, ele criou toda criatura, como está escrito aqui, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeita sendo recebido com ações de graça. Então, quer dizer, quando ele falou toda criatura de Deus é boa, está falando também que é o porco, os outros animais, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, quer dizer, pela a palavra de Deus e pela oração é santificada. Quem é a palavra? Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então veja que pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quando você chega, né, e dá uma ação de graça, tem pessoas que chegam, come igual animal, chega na tua casa, não dá graças a Deus, não levanta a comida, né, para orar, para Deus abençoar. Sabe lá que essa pessoa vai comer e vai se engasgar, vai infartar, vai morrer. Sabe lá que se essa comida que você vai comer tem veneno ali dentro para te matar. Então, se você levanta essa tua comida e agradece a Deus, ora a Deus, com certeza, a partir do momento que você orou, a comida está santificada. Então, se tiver algum veneno, se tiver alguma maldade ali naquele prato, naquela marmita, você não vai sofrer dano nenhum. E outra, muitas das vezes, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministério de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, irmão, nós temos que seguir a boa doutrina, nós temos que chegar e cada dia mais seguir o que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Agora, veja bem, né? Nós precisamos também, neste momento, como diz a Bíblia, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, nós temos que rejeitar todos os tipos de fábulas, né, profanas e de velhas e exercitar a ti mesmo em piedade. Então, nós devemos nós mesmos, né, estar... Nós devemos nós mesmos mostrar o amor, não é verdade? Mostrar o amor, a piedade. E veja aí, irmão, que essas igrejas Porta Larga, o que elas arrecadam milhões e milhares de dinheiro, são como água, e na verdade seus membros fiéis estão tudo morrendo à míngua. Existem pessoas que estão endemoniadas, possessadas, que não tem como se libertar dos demônios porque os pastores perderam a fé em Cristo. Então eu te pergunto uma coisa: o que você vai fazer se você é possesso, se você não é liberto ainda? Depois do arrebatamento, quem vai te libertar? Não há ninguém, porque o nome de Jesus, que manda todos os demônios embora, né? Ele não vai estar mais com efeito nessa terra. Aqui também diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é aproveitosa, tendo a promessa da vida, presença e daqui há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens principalmente dos fiéis. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que acontece? Você que é jovem, anda na presença de Deus, vá buscar, seja um jovem diferente, seja um jovem que jejua, que consagra, vai à igreja, lê, estuda a Bíblia, um jovem que prega, que canta, que toca na presença de Deus. Você vai mostrar para este mundo que você é um jovem santo, e um jovem santo tem modestia, tem responsabilidade na obra do Senhor, né? Também diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero, né? Está aqui. Veja aqui, irmão, que eu quero bem enfaticamente aqui, ó, registrar aqui, ó, presbítero, né? Presbítero, né? Então veja aí que nós encontramos essa palavra presbítero e encontramos uma palavra bispo. Então, o que eu quero dizer para você, que a palavra bispo
presbítero, certo? Muitos têm a ver com o significado de bispo, mas, porém, quando nós usamos como presbítero, nós não usamos o linguajar católico. Então, presbítero é totalmente diferente de bispo pelo nosso idioma, né? Nós protestantes, nós conhecemos, né, e chamamos os nossos consagrados de presbítero. Quem chama os seus consagrados de bispo é a Igreja Católica e aquela que é ligada a ela, né? Então veja aí que nessa Igreja Universal e outras igrejas, né, o do Valdomiro e do apóstolo Genô e outras aí, do Adelino de Carvalho. Então veja bem que essas igrejas, eles chamam as pessoas de bispa, né? Então nós não encontramos isso na Bíblia, não encontramos que na Bíblia exista mulher, não encontramos, porque se você aceitar um pastor que te apacente como bispo, você está aceitando um padre para te apacentar, certo? Você está aceitando um padre para te apacentar, certo? Então veja que o que eu quero dizer para você neste momento, que é preciso, né, você meditar na palavra do Senhor, como diz a Bíblia, medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nesta coisa, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo com os que te ouvem, né? Então, quando você tem uma doutrina santa na presença de Deus, quando você anda na presença do Senhor, né, você salvará você e aquele que, na verdade, nem conversou com você, mas você ganhou ele através do seu testemunho. Então, veja aí que nós estamos vendo, né, que chegou os tempos da apostasia. E vemos que essas igrejas, elas infiltrou tanta apostasia, é tanto erotismo dentro da igreja, é tanta pornografia, é tanta carnalidade, é tanta coisa em cima do altar, é tanta patifaria, é tanto objeto que, na verdade, não tem nada a ver de sagrados, né, em cima do altar. Então, Satanás, ele senta naquele altar e ele acha que ele é Deus, e os seus seguidores, seus servos, estão embaixo pensando que está servindo a Jesus. Portanto, eu quero convidar você a acordar. Acorda para o último momento. Acorda para o que está acontecendo. Acorda para o que vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus já tem nos avisado que somente o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Somente o Senhor fará milagres extraordinários em nossas vidas. Só o Senhor Deus que pode mudar a nossa história. Por isso é que eu quero dizer para você, coloca a tua vida no altar. Coloca em nome de Jesus. Saia dessas masmorras, saia dessa sinagoga de Satanás, saia dessa garganta do diabo, procura uma igreja digna, um pastor que tenha compromisso com Deus, né, para te apacentar. É por isso que eu estou te dizendo, Deus tem me levantado nessa internet, é para alertar você que você está sendo levado ao cativo, está sendo destruído por faltar conhecimento, como diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. E veja também que as revelações estão aí se cumprindo. Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias os jovens terão visão e os velhos sonharão. Então está acontecendo toda esta palavra de Deus se cumpre nos nossos dias. Somos a última geração, esta geração que verdadeiramente não se compara à geração de Estevão, a geração dos santos, né? Não se compara nem a geração dos apóstolos, porque essa geração é uma geração podre, uma geração rejeitada. Até então, Deus não rejeitou por completo, porque tem a noiva dele aqui. Mas eu quero te dizer para você, né? Não gaste o seu dinheiro que não é pão, né? Abençoe a tua vida. Olhe por onde você anda. Não dê ouvido a qualquer fábulas, não dê ouvido a fábulas, não dê ouvido a qualquer pregação. Examine a Escritura, porque seja um cristão bereano, seja um cristão de Bereia, tudo que os apóstolos pregavam, eles conferiam na Bíblia. Deixa de ser um tonto, deixa de ser um abestado. Quando esse pastor de meia tigela seu começar a pregar, acompanha, pega a Bíblia, vai esfoliando, ele vai pular muita coisa que você não vai nem incomodar se não estiver vendo. Então, eu vou dizer uma coisa para você, né? Examine as Escrituras, porque é dela que vem o reino do céu. Que Deus abençoe vocês
Espero que vocês, né, tenham cuidado, não se deixe levar por espíritos enganadores, por profecias mentirosas, por sinais de mentira, né, por pessoas que dizem que são de Deus, mas são verdadeiramente camuflados em serpentes. E o Espírito Santo de Deus não está na vida dessas pessoas, e acaba então você sendo contaminado por doutrinas de demônio, e acaba os seus ouvidos sendo também acostumados com doutrinas de demônio. Portanto, irmão, se você está vendo que a doutrina da sua igreja corrompeu, não fica lá apedrejando lá e falando assim, tá errado, eles estão agora errados, eles estão fazendo errado. Se você continua lá, você é coautor de um crime deles também. Você é tão sujo quanto eles, você é tão pecador quanto eles, você é tão destruidor do templo do Espírito Santo quanto eles. Então você tem que tomar uma atitude. O cristão, para ele receber as vitórias, para Deus revelar as coisas para ele tem que marchar, porque marchar cabe a ele e abrir o mar cabe a Deus. Que Deus abençoe a cada um e saia dessas masmorras, dessa sinagoga do diabo, e procure uma pentecostal que pregue a pura verdade e a realidade. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.